Glória a Deus. Eu queria, nessa noite, apresentar o pastor abençoado, este homem de Deus. Ele veio nessa noite trazer algo do céu. E eu queria que a pastora Aline viesse aqui na frente, orasse por esse homem de Deus. Vem aqui na frente, pastor. Ele vai se apresentar, falar o nome da igreja dele. Hoje ele está vindo aqui. E logo da pastora Cristian, nós vamos para lá. Amém? Amém? Glória a Deus. A paz de Cristo, irmãos. Eles nós vamos para cá, vamos orar pelo santo nome de Deus. Amado Deus eterno e soberano, diante da tua presença nós estamos, Senhor, aquele momento que saímos da nossa casa. Senhor, através do louvor, já podemos sentir a tua presença, sentir teu manifestar, a tua graça. Mas agora chegou o momento mais importante, Senhor, aonde nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, aonde nós vamos poder se alimentar, Senhor, do maná do céu. Senhor, meu Deus, o teu servo santo, Pai, já está diante da tua presença. Usa ele nas tuas mãos nessa noite, como uma atalaia, como um profeta desse dia, dessa noite, em nossas vidas, ó Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para nós nessa noite, conceda através do amado e bendito Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Irmãos, podem se sentar, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, então. Me chamo Cristian Zunino, também conhecido como Pastor Cristian. Sou natural da cidade de Brusque, mas na verdade, praticamente 90% da minha história eu morei aqui. Então, para todos os efeitos, eu sou batistense. Eu só nasci na cidade de Brusque porque naquela época, em 1975, os hospitais aqui não tinha tanta infraestrutura e nem sempre tinha vaga, né? Então, era muito comum as crianças naquela época nasciam na cidade de Nova Trento ou na cidade de Brusque. Eu acabei nascendo na cidade de Brusque, mas sempre morei uma grande parte da minha história aqui. Amém? Meus pais moram aqui, meus irmãos moravam aqui até Deus enviá-los, porque fazemos parte, muito obrigado, meu irmão, fazemos uma parte de uma família de profetas. Meus pais são pastores, tenho 3 irmãos, somos todos homens, uma família sacerdotal. Um deles é pastor de jovens na Igreja Embaixada do Reino de Deus, lá na cidade de Itapema, pastor Maico Anderson Zunino. Depois tem o pastor Tiago Ezequiel Zunino, que é pastor da Igreja Ágape, na cidade de Brusque. E também tem o meu outro irmão, o Leonardo Zunino, que é um evangelista e mora atualmente na cidade de Chapecó. Então, a família toda servindo a Deus, a família toda foi escolhida por Deus para servi-lo. E Deus enviou, né? Um foi para Chapecó, outro foi para Brusque, outro foi para Itapema, mas eu permaneço aqui. Permaneço aqui por uma direção de Deus, creio eu, e porque Deus me escolheu para ser pastor, primeiramente das nações, né? Que eu creio que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo de número 1, que nós seremos testemunhas, a começar em Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. Então eu creio que o que Deus tem para nós são as nações. A palavra de Deus diz no Salmo número 1, pede-me e eu te darei as nações. Número 2, perdão. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então Deus tem nações para nos entregar. Eu acho que essa igreja é uma igreja missionária, porque eu vi ali que aqui há uma missão apostólica. E eu estou aqui debaixo do manto profético e apostólico para dizer que Deus, nesse tempo, Ele quer nos enviar. Assim como os meus irmãos foram enviados, Ele quer enviar cada um de nós. Aleluia? Então, amados, mas a gente começa em Jerusalém. E a minha Jerusalém hoje é Nova Trento. Eu sou pastor do ministério chamado Vidas Águas, lá na cidade de Nova Trento.
Então lá é a minha Jerusalém. Lá é o lugar onde Deus me enviou para plantar um ministério. No entanto, nós cremos que assim como Deus disse para Josué, todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, o Senhor te dará por herança. Então, sou pastor na cidade de Nova Trento, mas aprendi que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, toda potestade, todo poder que se nomeia nesse século. E como cidadãos do reino espiritual, Deus espera que nós venhamos conquistar territórios. Deus espera que nós possamos conquistar todos os lugares onde Deus te enviar para pisar a planta do teu pé. Então nós não estamos limitados a uma cidade, nós não estamos limitados a um estado, nós não estamos limitados a uma nação, porque Deus quer nos entregar às nações da terra. Não sei quantos aqui já ouviram diversas e diversas profecias que foram feitas por grandes homens e mulheres de Deus acerca da nossa nação, que a nossa nação, Brasil, foi escolhida para um grande mover do Espírito Santo, um grande avivamento nos últimos dias dessa terra. E vários profetas profetizaram que dessa nação seriam enviados obreiros, missionários para os 4 cantos da terra. E eu creio que eu estou de frente de alguns aqui. Posso ouvir um amém? Eu creio que tem pessoas aqui que Deus vai enviar. Posso ouvir um amém? Aleluia! Mas antes de Deus nos enviar, primeiramente, nós precisamos ser preparados pelo Senhor. Nós precisamos ser capacitados. Deus não envia obreiro de qualquer jeito. Deus não envia obreiro de qualquer maneira. Aproximadamente uns 12 anos atrás, eu tinha levado minha filha, tenho uma filha hoje de 15 anos, se chama Ana Cristine, tenho um menino de 6 chamado Levi Marcos, sou casado com a Patrícia Muniz Unino, a mulher mais linda do planeta, filha do famoso Moacir da rádio. Né? Quem já ouviu falar do Moacir da rádio? É o meu sogro, né? José Moacir. E oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Onde é que eu parei, irmão? Quem sabe onde é que eu parei? Há 12 anos atrás. Aleluia. Deus tem ensinado, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu preciso de você, você precisa de mim. Aleluia. E nós precisamos Glória de a Deus. Deus. Há 12 anos atrás, obrigado, irmão. Há 12 anos atrás, eu estava no centro de Nova Trento, tinha levado meu filho, Levi Marcos, para brincar no parquinho da cidade. E ali tinha um outro casal também, com uma criança, não me lembro se era uma ou 2 crianças, também estavam brincando no parquinho, no mesmo horário que eu estava lá, no mesmo momento. E aí então me aproximei daquele casal, comecei a desenvolver uma conversa, um relacionamento. E ali conversando, eu descobri que aquele casal, eles eram membros da igreja Assembleia de Deus dos Gideões da Última Hora, lá da cidade de Camboriú. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dos Gideões da Última Hora, né? Que era presidido pelo pastor Cecílio Bernardino, um homem de Deus que já está com o Senhor e que foi usado, né, como um grande avivalista aqui, catarinense. Talvez um dos maiores avivalistas catarinenses de todos os tempos. Ele enviou missionários para diversos lugares. E conversando com aquele casal, eu perguntei para eles, como que funciona? Vocês enviam muitos missionários para as nações? E como que é e tal? E aquele homem frequentava a Assembleia de Deus nos Gideões, lá da cidade de Camboriú, começou a me explicar que a cada 10 missionários que eram enviados para o campo missionário, 9 retornavam para o Brasil. Aleluia. Cada 10, irmãos. Cada 10 que eram enviados, 9 retornaram. E eu perguntei para ele por quê. Porque a grande maioria não aguenta o rojão,
não aguenta o tranco. Muita gente quer ser missionário, muita gente quer ser enviado, muita gente quer pregar a palavra de Deus, muita gente quer assumir um posto no Ministério do Louvor, aqui na frente, quer ser presbítero, quer ser diácono, quer ser pastor. Mas olha aqui para mim, há um preço muito alto a ser pago. É verdade. Há um preço muito alto. Deus não envia os seus servos de qualquer maneira. Há de se capacitar, há de se preparar. Ao bem da verdade, eu creio, eu não me lembro agora exatamente todos os detalhes daquela conversa, mas eu creio que também, muitas vezes, muitos missionários, muitos homens e mulheres de Deus não suportam as provações e privações do campo missionário, porque muitas vezes falta os recursos. Muitas vezes, igrejas enviam os seus missionários, enviam os seus obreiros, mas não dão suporte, não dão alimento, não dão provisão, não cuidam daqueles que foram enviados. Simplesmente é como se fossem enviados muitos Daniéis ou Danielas para as covas dos leões, e esses Daniéis e Danielas são simplesmente abandonados. Eu quero crer que não é o caso desta igreja que eu citei aqui na noite de hoje, mas eu tenho certeza absoluta que muitas igrejas nesse país e também nas nações enviam muitas vezes os seus obreiros, mas abandonam os seus obreiros no campo missionário, não dão o sustento necessário, não dão a provisão necessária, não dão a acolhida, não dão o suporte, não estendem a mão, simplesmente jogam o missionário no campo e agora você se vira. Até os 20 anos de idade, eu fui católico. Com muito orgulho, porque eu sempre fui um católico praticante. Amém. Não era um católico qualquer, não. Eu era um católico que servia a Deus. Eu fui coroinha do padre. Eu ajudava no grupo das irmãs aqui da cidade de São João Batista, irmã Terezinha, irmã Célia. Participei do grupo de jovens, servindo ali, tocando o meu violão. E depois também servindo, tocando meu violão, com 16 anos de idade, todos os sábados, eu pegava uma bicicleta que meu pai tinha ganhado na festa de São João Batista, a roleta. Meu pai, naquela época, não tinha o entendimento que a gente tem hoje. Mas a roleta, né, é quase que uma brincadeira, mas tudo bem, não vamos entrar no mérito da questão. Ele ganhou aquela bicicleta e com 16 anos de idade, uma bicicleta que nem marcha tinha. Eu ia todos os sábados à tarde para a cidade de Nova Trento, com o meu violãozinho nas costas, meu violãozinho no ombro, para poder servir o ministério de jovens da cidade de Nova Trento, da Igreja Católica de Nova Trento, com 16 anos de idade. Servia aqui e servia lá. Deus já tinha um propósito para mim naquela cidade. Deus já tinha um propósito. E eu me lembro, amados, que aconteceu de eu me apaixonar, aconteceu em um tempo da minha vida, com 21 anos de idade, que eu estava cansado, né? Na época, quando nós não éramos convertidos, havia muito uma expressão que era usada, e eu creio que é usada até os dias de hoje, que era o famoso ficar. Então a gente não namorava, a gente ficava. O menino ficava com a menina e a menina ficava com o menino, né? Era uma enrolação. E chegou uma hora que eu cansei de tudo isso. Eu disse, eu quero namorar. Só que para namorar agora, eu quero uma menina de Deus. E aí onde é que eu fui buscar? Eu fui buscar na igreja. Eu não fui buscar no mundo. E na igreja eu conheci a Patrícia, que hoje é minha esposa. Somos casados desde o dia 6 de dezembro de 2003. Esse ano nós fazemos 19 anos de casado. Mas se for contar namoro, nós começamos a namorar dia 6 de outubro de 1996. Então é tempo, meu irmão. E aí me apaixonei por uma menina evangélica da Igreja Batista da Esperança, aqui da cidade de São João Batista. E aí, para poder namorar com ela, eu tive que me converter, meu irmão. Tive que mudar de vida. Embora eu fosse um católico praticante, embora eu fosse um católico assíduo que servia, mas eu ainda não havia nascido de novo.
E ali, frequentando a Igreja Batista, com o passar do tempo, eu descobri que os batistas catarinenses, eu creio que isso é no país inteiro, mas os batistas catarinenses, eles recolhiam nos templos, nas denominações, o dízimo dos dízimos, que naquela época era chamado de plano cooperativo. Então, todas as igrejas enviavam o dízimo dos dízimos, ou seja, o dízimo de tudo que era arrecadado no ministério, para uma igreja, para o executivo da Convenção Batista Catarinense, secretário executivo, que administrava as finanças. E com este dinheiro, que hoje muitas igrejas chamam de dízimo, ou plano cooperativo, ou dízimo dos dízimos, o nosso ministério entrega o dízimo dos dízimos, não quero esquecer de falar isso. Desde quando eu aprendi, eu sempre pratiquei isso. Desde quando aprendi. Aprendi isso com um homem chamado Edson Mesquita, ele que é pastor da Igreja Batista Shalom, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Uma igreja muito linda, diga-se de passagem. E desde quando eu aprendi com ele esse princípio, eu sempre pratiquei. E aconteceu que quando eu e minha esposa, aconteceu no ano de 2003, dezembro de 2003, um porta-voz da Convenção Batista Catarinense, pastor Valmir Martins, que hoje já está com o Senhor, a irmã Mara está lembrando, né? Eu esqueci de agradecer aqui, fazer um parênteses aqui, irmão. Quero agradecer a irmã Mara, né, pela oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês, amém? E o pastor Valmir Martins mandou um comunicado para a Igreja Batista de São João Batista, que a Convenção Batista Nacional estava procurando um casal de missionários para enviar para a cidade de Nova Trento. Quando eu e minha esposa, em dezembro de 2003, nós ouvimos essa mensagem, nós nos arrepiamos do pé até a cabeça. Imediatamente a minha esposa, que tinha mais intimidade com o Espírito Santo naquela época, eu ainda era novinho na fé, não tinha esse negócio de intimidade com o Espírito Santo, mas a minha esposa, com 15 anos de idade, ela já conversava com o Espírito Santo, ela já andava com o Espírito Santo, e eu ficava encantado. Como pode uma menina conversar com Deus, andar com Deus, falar com Deus? Aleluia! E ela imediatamente orou e pediu ao Senhor me dar uma palavra, se realmente o Senhor quer nos enviar para Nova Trento. E o Espírito Santo deu uma palavra para ela no Antigo Testamento sobre Jonas, quando foi enviado para Nínive, uma cidade completamente idólatra. E ela já entendeu que Deus estava mandando a gente para uma cidade idólatra, assim como Jonas foi enviado. Mas, como todo bom Gideão, o que a gente faz? A gente pede uma confirmação, não é verdade? E ela então pediu uma confirmação, e imediatamente o Espírito Santo respondeu uma palavra do Novo Testamento, quando Jesus Cristo vai dizer: assim como essa geração me pede um sinal, mas eu não vos darei nenhum outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? A gente se alistou para a guerra, colocamos os nossos nomes à disposição. Aconteceu que a Convenção Batista enviou um outro casal no nosso lugar. Não sei como que aconteceu o sistema de comunicação, não sei se a nossa informação demorou para chegar na Convenção Nacional, mas a verdade é que eles enviaram outro casal no nosso lugar. Só que aconteceu que quando esse casal chegou em Santa Catarina, eles descobriram que a Convenção Nacional tinha uma outra vaga. Tinha uma vaga também na cidade de Bombinhas. Ninguém conhece Bombinhas? E aí, como aquele casal era um casal do Espírito Santo, eles pensaram assim: Bombinhas combina melhor com a gente. Bombinhas tem praia, Nova Trento não tem praia. E aí aquele casal mudou de opinião, mudou de ideia e resolveu ir para Bombinhas. E aí, amados,
foi então anunciado novamente nas igrejas que Nova Trento estava sem pai e sem mãe, precisando de alguém. E novamente eu e minha esposa nos alistamos para a guerra e temos o nosso nome. Isso já foi no ano de 2004, comecinho de 2004. E aí a gente foi aceito. E com um salário de R$200 por mês, nós fomos enviados. Sabe o que a gente fazia com esses R$200? Que vinha da Convenção Batista Nacional? Nós pagávamos com os R$200 uma topito, que todos os domingos trazia as vidas que nós estávamos ganhando em Nova Trento, trazia elas para participar dos cultos aqui em São João, porque lá em Nova Trento a gente ainda não fazia culto. E ali, como missionários da Convenção Batista Brasileira, recebendo os nossos R$200 por mês, nós começamos a participar de treinamentos da Convenção Batista Catarinense com outros missionários, com pessoas mais experientes, com pastores, como o pastor Paulo Solonca, que foi pastor da primeira igreja batista de Florianópolis, um homem de Deus que já está com o Senhor. Nunca vamos esquecer o dia que o pastor Paulo Solonca ministrou sobre Neemias, capítulo 1. Deus está precisando de Neemias no tempo de hoje. Deus está precisando de homens e mulheres que sejam como Neemias, que diante das calamidades, diante das notícias ruins, se lançam aos pés de Jesus para orar, jejuar e clamar a Deus por misericórdia pela sua nação, pelos muros destruídos de Jerusalém. Aleluia. E eu me lembro, amados, que eu comecei a analisar a pobreza dos missionários, a falta de recursos, as necessidades. Sabe por quê, irmão? Eu me lembro que num dos treinamentos que eu participei, foi sorteado, irmã Mara, um par de sapatos. Só que era um par de sapato que nem cabia no meu pé. E eu acabei ganhando no sorteio, irmão. Quem aqui já ganhou alguma coisa no sorteio? É bênção, né? E eu acabei ganhando aquele par de sapatos no sorteio, só que não cabia no meu pé. E nem era o modelo que eu usava. E aí, irmãos, eu fui sincero, eu perguntei, tem alguém aqui que quer? Irmão, teve um pastor, um missionário, que ele quase se jogou nos meus pés. Pelo amor de Deus, dá para mim. Muita pobreza. Sabe por quê, irmão? Porque nem todas as igrejas contribuíam com o plano cooperativo. Nem todas as igrejas contribuíam com o dízimo dos dízimos. E por isso faltava recurso para os missionários. E não duvido também, que possa também ter ouvido ou existido má administração dos recursos. Porque muitas vezes, amados, aqueles que administram os recursos, que deveriam repartir com os missionários, com aqueles que estão no campo, pregando, dando duro, derramando lágrimas, pregando o Evangelho, implantando o reino de Deus. Muitas vezes, estes que estão à frente, estes secretários, executivos, financeiros, que administram os recursos financeiros das cidades, dos ministérios, dos estados, muitas vezes não fazem uma administração justa e equilibrada, com equidade, assim como é o reino de Deus. É verdade, Senhor. O que a palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, amados? Homens como Barnabé vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos então pegavam aqueles recursos e dividiam segundo a necessidade de cada um. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Quero comunicar aos irmãos que eu tinha preparado outra coisa, viu? O Espírito Santo já mudou tudo. Glória a Deus. E assim que eu gosto, porque eu não gosto de ficar preso no papel. Eu gosto de deixar o Espírito Santo me usar. Porque a obra é dele. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então a obra é o Espírito que faz, irmão.
Atos dos Apóstolos, capítulo do número 2, a partir do verso 37. Atos 2, 37. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, adquira uma o mais rápido possível, irmão. Glória Porque a senão as pessoas vão pensar que você nem crente é. É verdade, fala a Deus. Porque crente anda com a Bíblia debaixo do braço, não tem vergonha. Verdade. No pior das hipóteses, baixa um aplicativo da Bíblia no teu celular, deixa o teu celular no modo silencioso durante o culto e acompanha a Bíblia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Aleluia. Atos 2,37, acharam? Amém. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Glória a Deus. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meu Deus. Aleluia. Agora presta atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meu aleluia. Em cada alma havia temor. Repita comigo, temor. Temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com alguns. É isso que diz a Bíblia? Repartia com os mais abastados. Repartia com apenas os mais pobres. É isso que diz? Repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amado, se tem uma coisa que eu amo na igreja primitiva, é esse texto. A Bíblia diz que não tinha nenhum tipo de estratégia. Não tinha estratégia para fazer aumentar a igreja. Não tinha estratégia para poder multiplicar discípulos. Sabe qual era a igreja deles, irmão? Sabe qual era a estratégia deles? Sabe qual era a maior estratégia dessa igreja? Que fazia com que Deus ampliasse a igreja dia após dia. A estratégia se chamava amor. Amor, compaixão, empatia. Eles se preocupavam uns com os outros, eles amavam uns aos outros, eles repartiam tudo entre eles, eles estavam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas infelizmente, amados, os tempos passaram e os tempos mudaram. A igreja hoje do Senhor Jesus é uma igreja dividida. A igreja do Senhor Jesus hoje é uma igreja que não se mistura. Porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou metodista, porque eu sou assembleano, mas eu sou da quadrangular, eu sou da Calvário, eu sou é só Jesus. Ele é o único que é. Aleluia. Amados, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, há um só corpo. Não existem duas igrejas. Não existe a minha igreja, porque a igreja é do sumo sacerdote chamado Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos comprou com seu sangue, que está vivo, que ressuscitou, que está sentado diante de Deus Pai, e nessa noite fala contigo. Você pode aplaudir a Ele, porque Ele está
aqui. Aleluia! Ele reina. Aleluia. Ele reina. E ele vem buscar a sua igreja. Mas ele não vem buscar uma igreja qualquer. A igreja que a minha Bíblia diz que ele vem buscar é uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível. Lembra do que eu falei no começo? Missionários despreparados, pessoas não preparadas, querendo ocupar alguns lugares, fazer algo na obra de Deus, mas nem sempre se preparam. Amados, naquele tempo, no tempo do primeiro amor, fala-se muito em primeiro amor. Quem aqui já ouviu pregação sobre voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor, para mim, irmãos, é voltar a praticar o que a igreja primitiva praticava. Eles viviam, perseveravam, em primeiro lugar, na doutrina dos apóstolos. A didaquê, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja do tempo de hoje é uma igreja que ora muito pouco. Ninguém mais quer pagar preço, ninguém mais quer fazer vigília. Parece que vigília cansa. Ah, outro dia tem que trabalhar, pastor. Eu também tenho que trabalhar. Eu tomei uma decisão, amados, de fazer a obra de Deus 100% voluntário. Eu não recebo um centavo da igreja. Eu preciso trabalhar para levar comida para minha família. Eu sei o que é acordar cedo. Eu sei o que é perder dias acordado. Eu sei o que é virar à noite. Eu sei o que é dormir 1 hora na madrugada. Mas a igreja de hoje não quer mais orar. Acha que é só o pastor que tem que orar, é a pastora que tem que orar, é o missionário que tem que orar. Todo mundo tem que orar, mas eu não. Eu quero sentar na cadeira e receber. Sem orar. Repita comigo, muita oração. Muita oração. Muito poder. Muito poder. Pouca oração. Pouca oração. Pouco poder. Pouco poder. É verdade. Cada alma havia temor. Tocando em Jesus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Tem faltado temor para a igreja. A igreja de Jesus, amados, ela é a menina dos olhos de Deus. Nós deveríamos andar lá fora como filhos e filhas de Deus, como príncipes e princesas, como cidadãos do reino. Não andar de qualquer maneira, não dar um testemunho de qualquer maneira, não se comportar de qualquer maneira, não se vestir de qualquer maneira, porque para Deus não serve de qualquer maneira. Para Deus tem que ser o melhor, porque Ele deu para nós o melhor, Ele deu o seu Filho. Posso ouvir um glória a Deus? Aí nós servimos um Deus que deu o seu Filho, e a gente vai dar o quê? Nada. A palavra de Deus diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse aí é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo que está aí fora, mas transformai-vos, a começar pela renovação da nossa vida. Então Deus espera que a gente venha se oferecer como uma oferta viva. Muitas maravilhas e sinais eram feitos. Dizem, quem já ouviu aquela frase? Quem já ouviu aquela frase? Que a igreja primitiva tinha pouco ouro e muito poder. A igreja atual tem muito ouro e pouco poder. O que aconteceu, meus amados? O que aconteceu com a igreja dos dias de hoje? O que aconteceu com a igreja do Senhor Jesus? A igreja se corrompeu, a igreja se vendeu, a igreja inverteu prioridades, a igreja valorizou mais coisas do que homens. Como que eu posso estar contente vendo missionários, vendo homens e mulheres de Deus que foram enviados para o campo, muitas vezes passando necessidade, passando dificuldade? E aí eu que sou um financeiro de uma determinada denominação, eu que administro determinada congregação, eu estou bem, eu tenho meu carrão, eu tenho minha casa boa, eu moro numa mansão, e os demais, está tudo certo.
O reino de Deus é um reino de justiça e equidade. Muita gente não aprendeu sobre equidade. Tem muito crente que precisa voltar para a escola e aprender sobre equidade. Porque nunca estudou, nem sabe o que é isso. O pastor Cristian explica o que é equidade. Equidade é direitos iguais para todos. Aleluia. Justiça para todos. No reino de Deus, amado, não tem o bambambam que é o maiorzinho, que é o melhorzinho. No reino de Deus, todos nós somos iguais. Ninguém aqui é médico, nem advogado, nem dentista, nem pastor. Na cruz, todo mundo está na mesma condição. Porque na cruz morrem reis e pecadores, reis e ladrões do mesmo jeito. Quem lembra? Quando Jesus foi crucificado? Quem estava do lado dele, direito? Quem estava do lado dele esquerdo? Alguém lembra? Tinha um ladrão do lado direito, irmãos. Tinha um ladrão do lado esquerdo. Agora eu pergunto para vocês, Jesus era ladrão? Ele merecia aquela cruz? Mas ele estava lá. O Filho de Deus morreu como um ladrão. Na cruz, amados, não tem diferença. Na cruz não importa se você é preto, se você é branco, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre. Na cruz todo mundo morre igual. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou aleluia. crucificado com Cristo. Quando você está crucificado com Cristo, quando você está na cruz ali, irmão, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, todo mundo é igual. Verdade. Quero parabenizar aquele moço bonito lá na porta lá. Quando eu cheguei, eu pedi, eu ia pegar um copo d'água. Ele foi mais rápido do que eu. Glória a E já Deus. pegou, já encheu um copo d'água. Sabe o que é isso, irmão? Isso aí se chama servir. Meu Pai, Senhor, bem assim, Senhor. Muita gente quer ser servida, mas Jesus disse que eu vim para servir. Meu Pai, aleluia. Quem quiser ser grande no meu reino, quem quiser ser grande no meu reino, seja como um servo. Jesus disse. Seja como um serviçal. Seja como um empregado. Meu Pai. Mas se você quiser ser o maior, você quer ser promovido. Não, eu quero ser o maior, porque eu tenho, sabe, esse espírito de grandeza, eu não me contento com pouca coisa, pastor Cristian. Eu não quero ser qualquer um, eu quero ser o maior. Quer tomar o lugar de Jesus. Né? Porque Jesus falou que dos filhos de mulher não houve profeta senão igual a João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Quem é o menor, irmãos? Quem sabe o nome dele? Quem sabe o nome dele? Fala o nome dele. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus! Você pode dizer Jesus! Jesus é o maior. E muitos querem tomar o lugar de Jesus. Bem assim, Senhor. Aí Jesus você quer tomar o meu lugar? Jesus disse, não tem problema não. Você quer ser o maior no meu reino? Não tem problema não, vou dar a receita. Quem quiser ser grande, seja como servo. Mas quem quiser ser o maior, seja como escravo. Mas qual é a diferença do escravo para o servo? O servo, ele tem um horário para trabalhar e ele recebe um salário para fazer o que ele faz. Agora o escravo, ele tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de dia, sábado, domingo, feriado, não tem dia, não tem hora, e ele faz tudo isso de graça. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer ser o maior aqui, irmão? Quem quer ser o maior? Oferece a tua vida como um sacrifício vivo. Aleluia? É forte o Brasil. Meu Deus, glória a Deus, é verdade. Eu esqueci de avisar que eu tenho unção profética, viu? Amém. E profeta é assim. Profeta, ele chega chegando, mas na verdade nem é ele que chega, é o Espírito Santo que chega junto com ele. E se tirar o Espírito Santo, irmão, não sobra nada. Bem assim. Só barro, pó e cinza. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Meu Pai. Vou tirar aqui o meu terno aqui, não esquentou. Glória a Vou Deus. fazer igual o pastor Marcos Feliciano, não é plágio não, mas esquentou demais. Glória a Deus, aleluia.